Sr. Deputado Pedro Coelho. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, senhoras e senhores deputados, com a revisão constitucional de 1997 e com a primeira Lei de Finanças das Regiões Autónomas, Lei 1398, de 24 de fevereiro, estabeleceu-se pela primeira vez as regras gerais de concretização da autonomia financeira consagrada na Constituição da República Portuguesa e nos Estatutos Político-Administrativos das Regiões Autónomas. Até 1998, tínhamos um modelo imperfeito e injusto que acentuava, nomeadamente quando da votação dos sucessivos orçamentos do Estado, as situações de conflito com a República, não contribuindo, na minha ótica, para o desenvolvimento socioeconómico equilibrado e justo das regiões, comparativamente ao desenvolvimento que se verificava no continente português, pois não estabelecia compromissos de médio e longo prazo, fazendo depender de negociações, muitas vezes ao sabor de interesses partidários, o volume das transferências que, anualmente, eram transferidas para os orçamentos regionais. Esta lei de 1998, iniciativa legislativa de um governo do engenheiro Guterres, foi amplamente discutida pelo governo socialista, com a participação não apenas do governo, mas também dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas e de outros agentes sociais. O objetivo primordial da lei era criar um modelo de cooperação financeira permanente de médio e longo prazos, num quadro legal e transparente, que concretizasse condições financeiras de estabilidade, de equilíbrio e de rigor, durante pelo menos um horizonte temporal correspondente à realização dos compromissos assumidos perante as populações, para garantir a execução dos programas de governo regionais devidamente sufragados em sufrágio universal e que permitissem o desenvolvimento económico e social das regiões autónomas. Senhores deputados, ao consultar o diário da sessão plenária da Assembleia da República, onde foi debatida a proposta de lei que deu lugar à citada Lei 1398, verifiquei que o então Ministro das Finanças, Dr. Sousa Franco, no uso da palavra, referia que esta iniciativa legislativa era uma verdadeira e coerente reforma estrutural, pois iria não só criar um quadro legal no relacionamento financeiro do Estado com as suas regiões ultraperiféricas, acrescento eu, mas também porque, pela primeira vez, eram criadas condições suscetíveis de rigor e disciplina financeira nas contas públicas portuguesas. Com a primeira Lei das Finanças Regionais, assistimos a uma cooperação institucional entre o Governo Central e o Governo Regional, séria, estável e responsável, cujo objetivo fulcral era permitir criar os alicerces e as estruturas mestras fundamentais que sustentassem e promovessem o desenvolvimento económico e social das regiões que verificavam, por incúria do Estado, um grande atraso. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao contrário da Lei 1398, lei amplamente discutida pelos governos central e regional, a Lei Orgânica 1 de 2007 não teve o mérito de gerar consensos. Diria até que a aprovação desta lei, a 15 de novembro de 2006, na Assembleia da República, foi uma traição socialista aos outros socialistas que se tinham empenhado em 1998 em criar um quadro financeiro claro, duradouro e transparente entre o Estado e as suas regiões autónomas. Devo dizer, senhoras e senhores deputados, que tive curiosidade em ler o diário da reunião plenária de 15 de novembro de 2006, dia da célebre aprovação da lei que aprovou o garrote financeiro para a Madeira. Nesse sentido, vou partilhar com Vossas Excelências alguns excertos da referida discussão que achei curiosos e interessantes e reveladores do sentido autonómico de alguns ex-responsáveis políticos que passo, já de seguida, a transcrever. Durante a discussão na Assembleia da República, o Sr. Ministro das Finanças de então, Teixeira dos Santos, quando questionado pelo Sr. Deputado Luís Facenda do Bloco de Esquerda sobre a falta de solidariedade do Estado para com as regiões autónomas e, em particular, para com a região autónoma da Madeira, teve esta resposta, no mínimo curiosa. Com os impostos do continente, suportamos as funções de soberania das regiões autónomas. Com os impostos do continente, financiamos as nossas autarquias e as autarquias das regiões autónomas. Com os impostos do continente, ainda transferimos cerca de 550 milhões de euros em 2007. Por isso, Sr. Deputado, não me venha dizer que não somos solidários com as regiões autónomas. Fim de citação. Enfim, a este respeito, senhoras e senhores deputados, perante estas afirmações, que estão bem plasmadas no Diário da Assembleia da República,
devo dizer que muitos separatistas não têm esta frontalidade e coragem. Por outro lado, e durante o debate, o ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, justificava assim a perda nas receitas do IVA. Se as regiões autónomas pretendem manter uma taxa de IVA mais reduzida, inferior à do continente, não se pode exigir que sejam os demais contribuintes a compensá-los pela diferença existente. Fim de citação. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, este ex-ministro não percebia que uma parcela do território português tem a possibilidade de ter taxas mais reduzidas pelo facto de descontinuidade territorial e ultraperficidade. O que deveria ser encarado como uma vantagem competitiva era punido na altura por um Governo da República com a diminuição das receitas de IVA. Em 2007, com uma maioria socialista na Assembleia da República, a Lei 1 de 2007 foi aprovada, com os votos favoráveis do PS e a abstenção do CDS. E o garrote à Madeira começou com os votos favoráveis dos 3 socialistas eleitos pela Madeira, que deveriam lutar pelo povo que os elegeu. Em termos práticos, para além das violações ao nosso Estatuto, sabemos hoje que, com a aprovação desta lei, os madeirenses receberam em 2007 menos 40,1 milhões de euros do Orçamento do Estado e os açorianos mais 12 milhões de euros. Com a aprovação desta lei, votada favoravelmente pelos socialistas de lá e de cá, a Madeira perdeu importantes verbas via Fundo de Coesão, uma vez que se assistia a um grande crescimento de 2007 a 2011. Com a aprovação dessa lei, o Governo Socialista do Engenheiro Sócrates deu, de 2007 a 2010, conforme parecer técnico da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, mais 46 milhões de euros aos Açores do que dava pela anterior Lei 1398. Com a aprovação dessa lei, o Governo Socialista propôs até 2010, com as autonomias regionais, 201 milhões de euros, sempre em claro prejuízo da Madeira. Senhores deputados, mantendo a cronologia dos acontecimentos, até para percebermos a novela que tem sido as propostas de alteração à Lei das Leis Regionais, em 25 de outubro de 2007, o Governo Regional, no cumprimento de uma promessa eleitoral, apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira uma proposta de alteração à Lei das Leis Regionais. O objetivo dessa proposta passava, na altura, essencialmente por repor à região os montantes das transferências do Orçamento do Estado que eram transferidos em 2006. Não previa um aumento significativo das verbas para a região, respeitando-se a vontade do Governo Socialista da República em atribuir mais verbas aos Açores, aliás, como já acontecia na Lei 1398. A 10 de outubro de 2008, entre a discussão de diplomas importantíssimos que contribuíam para a melhoria das condições de vida e do bem-estar dos portugueses, como sejam propostas legislativas que defendiam os casamentos gay em Portugal e a interdição do espaço aéreo para Guantánamo, foi rejeitada da Assembleia da República pela maioria socialista, na qual se incluíam os 3 deputados eleitos pelo PS e pelo Círculo da Madeira, a proposta de lei que tinha sido aqui votada e aprovada a 25 de outubro de 2007. Um ano mais tarde, a 10 de outubro de 2009, já com o governo minoritário do PS, foi apresentada na Assembleia Legislativa da Madeira uma nova proposta de alteração que viria a ser aprovada na Assembleia da República a 5 de fevereiro de 2010, com os votos contra do Partido Socialista. Foi assim aprovada a Lei Orgânica 1 de 2010. Uma lei que, apesar de sofrer alguns ajustamentos comparativamente à proposta saída desta Assembleia, nomeadamente no que concerne aos limites do endividamento e à eliminação de 111 milhões de euros de retroativos, veio corrigir algumas injustiças relativamente à região autónoma da Madeira. Insatisfeitos, a dupla Sócrates-Teixeira dos Santos, perante a catástrofe de 20 de fevereiro de 2010 e com a aprovação da Lei Orgânica 2 de 2010, vulgo Lei de Meios, vieram suspender, com ameaças de demissões pelo meio, mais de 18 artigos da Lei 1 de 2010, artigos que vinham repor a justiça nas transferências orçamentais, sendo que a sua aplicação ficou suspensa até o dia 1 de janeiro de 2014. Recentemente, ainda com a componente financeira da Lei 1 de 2010 suspensa, o memorando de entendimento que o Governo Socialista rubricou com a Troika precipitou novamente uma revisão da Lei das Taxas Regionais, nomeadamente no que concerne à redução do diferencial das taxas de IRS, IRC e IVA para 20%, quando comparativamente as taxas do continente. Ou seja, para além do controle orçamental e dos limites de endividamento, este estreitamento no diferencial fiscal era a questão fundamental, sabendo que no ponto 1.14 do memorando está escrito o objetivo de reduzir 171 milhões de euros nas despesas com o subsetor local e regional.
Senhoras e senhores deputados, apesar do ponto 73 do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro que a Madeira assinou com a República estar prevista a participação da região na revisão da Lei das Finanças Regionais, a verdade é que a região não teve, conforme resolução número 8 de 2012, de 13 de fevereiro do Conselho de Ministros, nenhum elemento no secretariado técnico, sendo que o Dr. Rui Gonçalves fez, em representação da região autónoma da Madeira, parte apenas da Comissão de Acompanhamento, tendo sido apenas convocado para 2 reuniões em Lisboa, uma em junho e outra em dezembro. Por isso, afirmo categoricamente que a Madeira, por vontade exclusiva do Governo da República, não participou na proposta de alteração à Lei das Finanças Regionais. Julgo pessoalmente que a verdadeira intenção era essa. Julgo também, e para todos é claro, que esta proposta de lei já nasceu mal. Nasceu mal porque não resultou de uma partilha conjunta dos contributos e convergência de opiniões entre as partes envolvidas, sendo que os pareceres dados pelos governos regionais e respectivas Assembleias Legislativas foram unânimes na recusa das alterações impostas pela República, que são, por um lado, muito penalizadoras e lesivas para as autonomias e, por outro lado, violam claramente a Constituição e o Estatuto Político Administrativo das regiões autónomas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no passado dia 13 foi discutida na Assembleia da República, na generalidade, a proposta do Governo para alterar a Lei 1 de 2010. Como é público, o debate desta importante lei orgânica deu-se em conjunto com outras 2 propostas de alteração à Lei das Finanças Locais, sendo uma da autoria do Governo e outra do Bloco de Esquerda. Ou seja, o objetivo, o propósito para o debate conjunto parece-me claro. Não dar a devida relevância às autonomias, sendo que na prática não se debateu nem analisou nada, dado que a conversa, pois tratou-se de facto de uma conversa, versou mais sobre a Lei das Finanças Locais. Por outro lado, custa-me aceitar que numa matéria relevante, num assunto que influenciará a vida de mais de meio milhão de portugueses, as gerações políticas do PSD, do PP e do PS tivessem coartado a intervenção daqueles que verdadeiramente representam esta região insular, os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral da região autónoma da Madeira. Atrevo-me a dizer, sem rodeios, que a direção do grupo parlamentar do PSD na República, sob a égide de Luís Montenegro, montou uma palhaçada que desrespeitou as autonomias e os madeirenses. Aceito que se diga que a proposta de lei das finanças regionais é uma questão nacional, porque trata-se de territórios com especificidades, constitucionalismos e contextos muito próprios. Mas se é uma questão nacional, não deve ser, por isso mesmo, discutida com ligeireza e em conjunto com outras propostas, sendo que deverá ser sempre encontrado um consenso entre os poderes nacional e regionais. Senhoras e senhores deputados, os 4 deputados do PSD eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira, apesar dos esforços mantidos para encontrar o consenso necessário às melhores soluções nacionais, votaram, já na generalidade, contra esta proposta de lei. Entendo que, na especialidade, a referida proposta merece ser aperfeiçoada, encontrando soluções que, por um lado, asseguram uma maior equidade no esforço da consolidação das contas públicas e, por outro lado, salvaguardem os direitos constitucionais e estatutários da região autónoma da Madeira. Entre as questões que merecem correção e que já foram referenciadas no parecer dado para esta Assembleia Legislativa, destacaria as seguintes. A referência que é feita no número 2 do artigo 71 da Lei Orgânica 1 de 2007 deve ser substituída pela Lei 1 de 2010. Julgamos que não faz sentido que os partidos da coligação que votaram contra a Lei 1 de 2007 por acharem que era injusta e penalizava fortemente a região autónoma da Madeira, venham agora ressuscitar essa lei quando a alteraram pela Lei 1 de 2010. Até entendo que, perante este esforço conjunto de consolidação das contas públicas, possa haver alguma redução das verbas destinadas às regiões autónomas. Mas a atual redação do artigo 14º não prevê, como devia, um mecanismo de reposição, nem que seja por via da compensação parcial da dívida. Entendo que a inclusão de regras orçamentais na Lei das Finanças Regionais só faz sentido se as mesmas visarem dar cumprimento a um compromisso assumido junto da Troika. No entanto, a atual redação do artigo 16º torna o mesmo execuível porque a receita corrente cobrada é menor do que a despesa corrente, mais as amortizações anuais dos empréstimos, apesar do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro prever um aumento da receita e uma diminuição da despesa. No que concerne ao IVA, não concordamos com a atual redação do artigo 28. A proposta prevê
que o IVA passa a ser entregue às regiões autónomas com base no critério de captação ajustado pelo diferencial das taxas existentes entre as regiões e o continente. Não concordamos com a captação, mas sim com a afetação real. A Madeira, como sabemos, é uma região com um importante fluxo turístico, sendo que as receitas geradas por este importante setor económico, em sede de IVA, devem ser receitas próprias da região autónoma. O artigo 30 da Lei 1 de 2010, que referia que a região autónoma tinha parte da receita resultante da exploração dos jogos sociais, foi agora estranhamente eliminado. Não faz sentido que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tenha um monopólio dos jogos de azar, que parte dos seus resultados líquidos sejam gerados nesta região autónoma e que a região não participe nesses dividendos. Até porque parte desses dividendos seriam aplicados em fins sociais na região autónoma. O artigo 42 da proposta de lei vem agora eliminar a possibilidade da concessão de aval do Estado às regiões autónomas. Essa vontade de um Governo de Portugal viola o princípio da solidariedade previsto nos artigos 225 e 229 da Constituição da República Portuguesa, bem como viola o artigo 117 do Estatuto Político Administrativo da região, onde se permitem as garantias do Estado em empréstimos a emitir pela região. Por outro lado, sem qualquer justificação plausível, este Governo de coligação, que na Lei 1 de 2007 criticou a adoção do critério PIB na distribuição do Fundo de Coesão, vem agora recuperar o PIB e faz depender do valor do nosso PIB per capita regional o recebimento ou não desses fundos, que se destinam a apoiar exclusivamente programas e projetos de investimento constantes nos planos de investimento das regiões autónomas. Os artigos 42 e 43 da Lei Orgânica 1 de 2010 devem ser recuperados, sob pena da Madeira perder cerca de 60 milhões de euros por ano. Esta proposta de lei, no capítulo da adaptação do sistema fiscal nacional às especificidades regionais, diminui a capacidade das Assembleias Legislativas das regiões autónomas poderem diminuir as suas taxas nacionais do IRS, do IRC e do IVA dos anteriores limites, que permitiam uma redução até 30%, para uma redução máxima de 20%. Entendo que este é um forte e rasteiro ataque às autonomias, diminuindo, por um lado, o grau de intervenção dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas na procura das melhores soluções e caminhos para o futuro da Madeira e dos madeirenses e, por outro lado, viola o artigo 138 do Estatuto Político Administrativo da região autónoma. Por fim, e para concluir, as matérias que devem ser apreciadas e corrigidas na especialidade, diria que esta revisão não deverá ser uma oportunidade perdida no que concerne à assunção por parte do Estado, conforme prevê a Constituição, nos seus artigos 64, 73 e 74, dos encargos com a educação e a saúde. Como sabemos, os encargos com a saúde e a educação são totalmente custeados pelo Orçamento Regional, sendo que impõe-se que o Estado assuma, pelo menos em parte, a sua cota de responsabilidade, transferindo para a região os meios financeiros imprescindíveis para a realização destas funções sociais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para concluir, gostaria de referir que, segundo o artigo 9 do texto constitucional, é tarefa fundamental do Estado promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta, designadamente, o caráter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Igualmente, nos termos do artigo 229 da Constituição, os órgãos de soberania asseguram, em cooperação com os órgãos de governo próprio, o desenvolvimento económico e social das regiões autónomas, visando, em especial, a correção das desigualdades da insularidade. Por outro lado, a própria Constituição, conforme estipulado no seu artigo 161, exige o respeito pelo Estatuto Político Administrativo das regiões autónomas. A atual proposta de lei 121/12 é injusta, é discriminatória em relação à Madeira, pois viola a Constituição e o nosso Estatuto. O Governo Regional e a Assembleia Legislativa da Madeira deram um parecer desfavorável à atual redação e apresentaram algumas propostas de alteração e eliminação, repondo a justiça e a equidade nas relações com o Estado. Importa, pois, senhoras e senhores deputados, repor na especialidade a legalidade e a justiça, aplicando os princípios constitucionais nesta proposta de lei das finanças das regiões autónomas. Não posso aceitar que esta proposta de lei seja vista e utilizada como um mero exemplo de contenção de gastos do Estado, quando este, de uma forma irresponsável, assumiu a nacionalização do BPN, esbanjando mais de 7 mil milhões de euros. É preciso sublinhar
que a Madeira há muito tem contribuído para este esforço de consolidação das contas públicas, sendo que, por exemplo, em 2012, as duas regiões autónomas receberam menos 12,5 milhões de euros por força do memorando de entendimento. Este valor foi novamente refletido nas transferências de 2013, que tiveram por base os valores de 2012 já reduzidos. Esta proposta, já votada na generalidade, é inaceitável para a região autónoma da Madeira, pois implica uma perda de pelo menos 75 milhões de euros face à Lei 1/2010, o que se traduz numa redução anual per capita de 290 euros por habitante. Apelo, portanto, ao Sr. Presidente da República para que exerça os seus poderes de autoridade junto do Governo da República para que se possa encontrar uma alternativa justa, imparcial e transparente no âmbito da lei que rege as finanças regionais e que melhor defina as prioridades governativas do Estado. Conosco, porque sempre cumprimos, o povo da Madeira e do Porto Santo sabe que pode contar sempre com o PS da Madeira. Nunca é demais relembrar que os governos do PS da Madeira puseram sempre os interesses dos madeirenses acima das questões partidárias, mesmo quando na República tínhamos, como temos agora, governos do PSD. Daí o nosso poder reivindicativo, usado pelos nossos governos em prol do desenvolvimento da região autónoma, em igualdade de condições, como se verificava no continente, que ficou conhecido como o contencioso das regiões autónomas. Hoje é preciso dizê-lo com frontalidade que temos uma coligação PSD-CDS que é hostil à Madeira. O Terreiro do Paço quer impor a sua vontade sem olhar às especificidades, características e necessidades próprias do seu território descontínuo e insular. Mas é importante que os poderes centralistas de Lisboa não se esqueçam de uma coisa. É importante que os poderes centralistas de Lisboa não se esqueçam de uma coisa. É que se em Lisboa existe o Terreiro do Paço, nós na Madeira temos o Terreiro da Luta. Muito obrigado.